nós estamos aqui, gente, fazendo a luta da classe trabalhadora e nós estamos recebendo no Roda de Conversa o Jairo Nogueira, o Jairo é o presidente da CUT Minas, e o Emerson Andrada, que é o coordenador geral do Sindeletro Minas Gerais. Pessoal, eu sou a Vera Lima e vai ser um prazer estar com vocês aqui na próxima hora. O Roda de Conversa, ele está em várias rádios Minas Gerais afora, está também na internet, né, na Rádio Web Brasil de Fato, todas as terças-feiras, com uma reprise nos sábados. E você pode acompanhar esse programa também pelo site do Sindiúti, as nossas redes sociais. Nós estamos aqui também com a nossa equipe, nos ajuda sempre. E a gente não faz nada sozinho, né? Ô Jairo, nós estamos aqui para conversar sobre um assunto muito triste, né? Por falar em não fazer nada sozinho, a gente não faz nada sozinho mesmo, porque o que aconteceu na CEMIG já tem indícios de que só aconteceu porque faltou gente na equipe para poder amparar aquele moço muito jovem, Gabriel Luciano, que morreu infelizmente no trabalho. E nós vamos conversar com você e com o Emerson sobre isso, né? As condições de trabalho na CEMIG. Nós já tivemos aí com algumas leituras que foram feitas, uma delas, inclusive, até pelos sindicatos de engenheiros, fazendo uma leitura de que precisava ter aquele suporte, né? A pessoa que dá informação, que acompanha, que supervisiona o momento do tipo de atividade que o Gabriel estava fazendo. Vamos conversar sobre, então, as condições de trabalho no ambiente da CEMIG, mas de outras também situações que envolvem aí aquele trabalho de risco, não é, pessoal? Jairo, obrigada pela sua presença aqui no Roda de Conversa mais uma vez. Ô Vera, obrigado aí pelo convite. É um tema que a gente não gostaria de estar aqui para conversar sobre ele, mas já aconteceu, né? Eu, além de presidente da CUT Minas, eu sou eletricista da CEMIG também, trabalho na empresa há 35 anos. E o Emerson vai trazer para nós aqui o debate, né, Emerson? O sindicato já vem há muito tempo denunciando que alguma coisa ruim iria acontecer, porque as condições de trabalho não estavam ideais, muito assédio moral em cima dos trabalhadores, muita cobrança de metas num setor de alto risco, como é o setor da CEMIG, né? Então a gente vai bater um papo aqui sobre isso hoje, sobre as questões também trabalhistas na CEMIG, né, Emerson? Com as condições de trabalho, as questões aí de salário e tudo, mas o principal aqui hoje é a questão aí do companheiro Gabriel, que veio a falecer, um menino novo, Vera, 27 anos. Sim, eu vi, eu estava acompanhando. Triste. Muito triste, né? Com a vida toda pela frente. Emerson, você que está, Emerson Andrada, né? Que é o nosso coordenador geral do Sindeletro. Você está nessa lida há muito tempo também, não é? Bom dia, Vera. Bom dia, Jairo, meu companheiro, tanto de CUT quanto de Sindeletro. Bom dia aqui também à equipe da Rádio Favela. Vera, eu estou na CEMIG há 32 anos. Sim. E por coincidência, a minha função dentro da CEMIG é exatamente a mesma função que o Gabriel Luciano exercia. Então, eu acabo que, por essa coincidência, tenho um pouco de muito percepção, conhecimento, né? Conhecimento acerca de qual que é o cenário. Sim, que aconteceu com ele. Que o Gabriel estava vivendo, que o Gabriel estava passando no momento em que aconteceu o acidente com ele. E uma das coisas que eu aponto ali é que é preciso dizer, é muito cedo para dizer o que aconteceu de errado que provocou a morte do Gabriel Luciano. Há uma comissão de análise de acidente trabalhando neste momento. Eu mesmo faço parte dessa comissão. Estou lá para tentar garantir que, sob a perspectiva da representação de trabalhadores e trabalhadoras, não haja uma tendência de culpar o acidentado, eximindo outras pessoas e outros processos daquilo que aconteceu. Mas uma coisa que eu posso antecipar é que o Gabriel Luciano estava naquela função somente há 10 meses. E eu me lembro aqui, Jairo, você também entrou para a CEMIG num tempo parecido com o tempo que eu entrei para a CEMIG. E naquele tempo, algumas atividades de risco, para começarem a ser exercidas, era necessário que o trabalhador, a trabalhadora já tivesse um acúmulo de experiência, de modo que a primeira vez que eu trabalhei num pórtico energizado, eu já tinha mais de 3 anos e meio de casa. Mais de 3 anos e meio. Gabriel e ele já Luciano estava tinha 10 meses. No pico da entrega, com 10 meses apenas. Sim. Então, gente, só para poder
atualizar todo mundo, colocar todo mundo na mesma página, no último dia 3 de julho, o trabalhador... 4, né? 3 ou 4? 3 de julho. Né? O trabalhador Gabriel Luciano era um menino de 27. Não havia completado 27 anos de idade, estava prestes a completar 27 anos de idade. Entrou para a CEMIG em agosto de 2019, então ainda também não havia completado 4 anos de CEMIG. Sim. Ele entrou para a CEMIG como eletricista de transmissão e... Técnico. Na perspectiva de melhorar de vida, de fazer carreira, ele mudou, ele pediu a promoção e obteve a promoção para técnico de manutenção de estações. Nessa função ele estava há aproximadamente 10 meses. Essa manutenção, ela é o que sobe no poste? Ele antes era eletricista de transmissão, que dá manutenção nessas torres de metálicas enormes que a gente tem para o meio do mato afora. A gente vê na beira da estrada, né? Sim. Você está viajando, né? Sim. E a subestação é onde essas torres chegam, que essas torres elas trazem energia elétrica que vem da usina para as cidades. E na proximidade das cidades tem uma subestação que é o local onde que essas torres se concentram, chegam, passam a energia elétrica que vem ali, vem numa tensão muito alta, às vezes 500 mil volts, 230 mil volts, 138 mil volts, 69 mil volts, e é transformada, passa por um transformador, e ela é transformada para 13.800 volts para poder ser jogada na rua, nos postes, porque esse nível de tensão de 69 mil, 138 mil não pode transitar pelas nossas ruas. Sim. Ele só pode transitar pelas áreas rurais. Então, para as nossas ruas é esse 13.800, e na própria rua, no transformador da rua, tem um poste que transforma de 13.800 para 220 ou 127, a gente costuma chamar de 110, a tensão que a gente tem na casa da gente. Então, o Gabriel Luciano, ele dava manutenção nessas subestações, esse lugar onde que as torres chegam. Nesses lugares tem os transformadores de alta potência e tem uma série de equipamentos que a gente chama de disjuntores e de religadores, que são equipamentos que permitem a saída da energia elétrica da subestação para as casas da gente. Então, o Gabriel, como técnico, era responsável pela operação e manutenção dessas instalações que a gente chama de subestação. Só para a gente comparar, então ele estava lidando com um tamanho de energia de 13 mil volts. Sim, o que a gente está na casa da gente é 110 volts. É 110 volts. Ou 220. 110 ou 220. Quando a gente leva um choquinho ali, é um Deus nos acuda. E corre o risco de matar também, né? Agora, 13 mil volts não dá tempo nem de respirar. Se você encostar numa situação de perigo dessa. A gente imaginar que o choque de 13.800 volts é aproximadamente 100 vezes superior ao choque que a gente toma na tomada da gente. Nossa Senhora. Então. Eu já ouvi uma vez uma pessoa técnica falando, e que é da área da engenharia elétrica, que um choque desse, ele te mata por dentro, né? Parece que ele cozinha a pessoa assim instantaneamente, né? A pessoa pode até ficar inteirinha por fora, o corpo, o físico, mas ela assim mutila todos os órgãos dentro. A corrente elétrica, quando ela passa por um meio que não está adequado para a condução da corrente elétrica, ele provoca sobreaquecimento. Então, se você perceber, por exemplo, o chuveiro, o aramezinho lá do chuveiro, ele não é um bom condutor de eletricidade. Mas ele é feito para isso, porque qual que é a lógica? Na hora que a corrente elétrica passar por aquele arame que não é bom condutor de eletricidade, o arame vai esquentar e aquele aquecimento do arame esquenta a água que a gente toma banho. Aquela resistência do chuveiro, né? A gente chama de resistência, né? Toda vez que a corrente elétrica passa por um caminho que não é o caminho mais adequado, ela provoca esse aquecimento. Se o arame da resistência já não é adequado e provoca aquele aquecimento todo, pelo corpo da gente, que é menos adequado ainda do que o arame da resistência, vai provocar um aquecimento talvez até em uma circunstância superior ao aquecimento que acontece ali na resistência do chuveiro. E aí, a depender da intensidade dessa corrente que passou por aquele meio não adequado, que no caso nós estamos falando do corpo da pessoa, vai provocar um aquecimento, e a depender da quantidade da corrente, o aquecimento vai, de fato,
levar a uma queimadura interna de um grau, né, de uma proporção que, na maioria das vezes, ou leva à perda dos membros afetados. A gente tem, dentro do sistema elétrico, aí uma série de trabalhadores amputados por conta dessas queimaduras internas, ou, às vezes, no caso do nosso companheiro Gabriel Luciano, levar a pessoa à morte, porque acabou danificando uma parte do organismo vital. Que pena. Aí, o Jairo, assim, o Sindiúti, né, se solidariza aí aos companheiros eletricitários, a CUT, né, todos os familiares do Gabriel, né, aos seus colegas de trabalho, amigos, amigas. Enfim, é uma coisa muito triste, porque você não imagina nunca que você vai para o trabalho, vai com toda a vontade de fazer sua melhor entrega, né, no caso dele, tão jovem, né, todo feliz, eu imagino, por estar trabalhando na CEMIG e encontrar uma situação dessa. E aí fica aquela questão, né? O que poderia ter sido feito? Onde foi que teve o erro? É claro que você já disse, Emerson, que as investigações estão sendo feitas, o trabalho está sendo levantado, todas as hipóteses, mas assim, o que de pronto vocês já poderiam dizer que tem acontecido nesses casos? É uma negligência? É imperícia? O que tem acontecido? Vera, infelizmente, o caso da morte do companheiro Gabriel Luciano é o desfecho trágico de uma trajetória a qual nós, representantes do Sindeletro, já havíamos alertado a CEMIG. Existe, dentro do setor elétrico, um acompanhamento de acidentes do trabalho através de estatísticas, e a gente sempre sabe que quando há uma escalada de acidentes sem vítima, de acidentes de grave potencial de risco, mas que não provocam vítima, a partir de uma certa quantidade de acidentes, é normal que haja um acidente com vítima. Então, é necessário que, quando há uma escalada de acidentes, que se pare para pensar a casa e identificar o que é que vem provocando aquela série de acidentes para que um acidente de proporção mais grave não aconteça. A gente denunciava, né, Jairo, que a partir ali no período da década do início desse século nosso, os anos 10 até 2014, a gente denunciava que dentro da CEMIG acontecia naquele período cerca de um acidente a cada 45 dias. Um acidente com morte a cada 45 dias. Uma morte. Uma morte a cada 45 dias. Foi o pior momento que nós passamos na CEMIG, né, Emerson? Sim. Em 2014, no final do governo do Anastasia e Alberto Pinto Coelho, a CEMIG mudou a diretriz e, ao invés de solucionar aquilo que apontava para essa quantidade de acidentes, ela parou de relatar os acidentes. Como se a gente não falasse sobre os acidentes, era como se os acidentes não existiam. Como se os acidentes não existiam. Isso trouxe para nós, da representação sindical, uma dificuldade muito grande de acompanhar e de tentar intervir nos acidentes, porque muitos acidentes são escondidos de nós, sobretudo aqueles que acontecem nas empreiteiras. Não foi o caso do acidente do início do mês, esse foi um acidente com quadro próprio, mas, sobretudo, os acidentes com as empreiteiras ficou mais difícil de acompanhar. Porque do quadro próprio, em tese, a empresa é obrigada a nos comunicar e ainda nos convocar para participar da comissão de análise de acidente. Mas a gente teve a informação também de alguns acidentes acontecidos que a comissão de análise de acidente, que o Sindeletro não foi convocado para a comissão de análise de acidente. Como se a empresa tentasse esconder da representação sindical aquele acidente, para que a gente não noticiasse, para que a gente não levasse a ocorrência daquele acidente para conhecimento da população. Recentemente, nós tivemos 2 graves acidentes que, por sorte e bênção divina, não levaram à morte dos trabalhadores envolvidos. Os 2 aqui na região metropolitana com a nossa equipe de linha viva. Um acontecido no dia 27 de maio, se eu não me engano, e o segundo acontecido por volta do dia 23 de junho, se eu não me engano, as datas podem estar um pouco erradas, mas são recentes. Por volta dessas datas. Os 2 acidentes com grave potencial de levar o trabalhador à morte. Por muita sorte e por precaução dos próprios trabalhadores que foram capazes de montar um esquema de segurança que naquele momento funcionou,
os trabalhadores não tiveram uma consequência mais grave do que a consequência que tiveram. Esse acidente do dia 27 de maio, a empresa sequer comunicou ao sindicato para participar da comissão de análise de acidente. Depois que nós descobrimos que o acidente tinha acontecido e que nós procuramos a empresa e que nós denunciamos que a empresa estava violando o acordo coletivo, foi que ela nos convocou para participar da análise do acidente, mas aí a análise já estava terminando, queria que a gente participasse só da reunião para encerrar a análise. Isso demonstra... Fica difícil, né? Porque você só vai, de repente, chancelar ali uma situação que pode até nem estar devidamente contada, né? Era essa a nossa avaliação. E naquele momento a gente mapeou para a empresa uma série de acidentes que vinham acontecendo, acidentes com veículo, acidentes de potencial elétrico, acidentes acontecidos com quadro próprio, acidentes acontecidos com as terceirizadas, indicando para a empresa que estava na hora de parar e de repensar a prática de segurança que estava acontecendo hoje na CEMIG. Porque o que nós temos hoje, a gente tem, tanto do nosso quadro próprio quanto do nosso quadro terceirizado, um conjunto de trabalhadores muito técnico e muito bem preparado. Os trabalhadores do quadro próprio têm a oportunidade de se prepararem melhor, porque as empreiteiras, naquela ânsia de estar sempre alcançando o lucro, elas reduzem o tempo de treinamento, elas, às vezes, colocam trabalhadores para executar funções para as quais os trabalhadores ainda não estão preparados. Mas na CEMIG a gente sempre teve o orgulho de ter um quadro técnico extremamente bem preparado. Só que com a redução drástica de quadro, a gente já não tem mais tempo para isso. Da outra vez que a gente esteve aqui também na Rádio Favela, conversando com vocês, a gente denunciava que a CEMIG estava fechando a escolinha de Sete Lagoas. Sim, foi mesmo. A escolinha de Sete Lagoas, ela é a maior estrutura para treinamento de segurança do trabalho no setor elétrico da América Latina. Não existe outra igual. Então, se você tem uma estrutura daquela e você fecha e você sucateia, e aí parece que o nosso governador Romeu Zema tem uma certa ojeriza da educação, né? Sim. Onde é uma estrutura que é para educar, que é para treinar, ele vai lá e manda fechar. Ele quer fechar, ele quer atacar, ele quer acabar. É isso aí. Ô Jairo, e por falar nisso, eu quero até que passar a palavra, porque o Emerson falou de uma questão muito importante. No final aí do governo, né, a Anastasia e Alberto Pinto Coelho, começamos então uma outra sanha que vem perpetuando, que é a questão da terceirização, né? Esse governo agora gosta muito da privatização, que é bem próximo da terceirização, né? E aí eu queria que você retratasse um pouquinho para o ouvinte que está aqui nos acompanhando, que terceirizar, gente, é aquilo. Você não tem mais concurso, você não entra por uma seleção prévia, né? Terceiriza uma empresa que vai contratar e que vai sucatear. Nem sempre as situações são as mesmas, não é, Jair? Embora a gente esteja até falando de uma situação recente que é do quadro próprio da CEMIG, mas nas terceirizadas o risco ainda é maior. É o que o Emerson trouxe. A terceirização da CEMIG hoje nós estamos com 5 mil trabalhadores próprios, né, Emerson? Um pouco mais de 5 mil, não é isso? E deve ter uns 26 mil terceirizados, velho, trabalhando na rede da empresa. Para você ter ideia como é que a coisa é subnotificada, nós temos um número imenso de pessoas que trabalham de moto para a CEMIG. Pessoal que vai nas casas fazer corte de energia, algum tipo de suspensão, né? Essa mesma questão da avaliação da rede. E o número de acidentes com motociclistas em BH, por exemplo, é imenso. Sim. E na CEMIG não tem nenhum, né, Emerson? Acidenta não. Então, assim, o motociclista que está trabalhando para a CEMIG, ele sabe, está rodando o dia inteiro, acontece assim. Então, assim, essa subnotificação que a empresa está fazendo desde 2014, que ela deixa de passar esses números de acidentes, esses números servem para a gente poder avaliar, sabe, Vera? O que está acontecendo realmente dentro da empresa, como o Emerson trouxe aqui. Quando a gente vai participar de uma análise de um acidente, não é por birra para estar lá para poder bater, porque é nosso interesse que a análise seja feita de forma correta para a gente poder entender o que está acontecendo e barrar essa questão dos acidentes, né? Inclusive com terceirizados e com o pessoal próprio, porque o acidente em si, quando ele acontece ali na ponta, igual aconteceu com o Gabriel, não foi só aquilo, teve mais coisa que veio para trás. Teve muito mais coisa que aconteceu dentro da empresa que provocou aquele tipo de acidente onde o companheiro veio a falecer, né? E só para as pessoas entenderem também um pouco, Vera, que eu acho que é bom a gente falar disso aqui, o Emerson podia também falar um pouco disso para a população, porque as pessoas que estão nos ouvindo não entendem muito o setor elétrico, né? O que a gente está vivendo, né?
Então a pessoa deve pensar em casa, pô, mas se o cara está trabalhando com 13.800 ligado, vai acontecer acidente. Você está trabalhando com energia ali, tudo ligado. Nós trabalhamos até com 70 mil, 120 mil ligados, né? Mas tem todo um procedimento de segurança, tem todo um equipamento de segurança que eles praticamente zeram o risco. Praticamente zeram o risco. Ô, Jairo. Além do acompanhamento que a gente tem, supervisão e tudo mais. É isso que eu queria ver com você, porque quando você reduz demais essa equipe, como você falou, ou terceiriza e tal, tá faltando gente aí nessa engenharia aí da coisa para poder... Porque eu imagino o seguinte, o rapaz está ali, 13 mil volts. Ele subiu numa estação, num poste, sei lá. Estou imaginando. Ele está com toda a equipe de segurança. Mas, assim, em determinado momento, existia um fio, a cabeça dele encostando em algum lugar. Talvez se tivesse alguém ali supervisionando, vendo, poderia evitar. Gabriel, desce mais, afasta para cá. Não sei, porque eu imagino que quando você está num ambiente de extremo risco, tem que ter um extremo cuidado, uma extrema situação contrária ali para poder não deixar você cair nesse risco, né? Então, a gente não sabe a questão do Gabriel ainda, porque está sendo analisado, Sim. Né? Mas o que eu posso falar é o seguinte, é o exemplo que o Emerson deu. Nós entramos na CEMIG praticamente no mesmo período. E a gente ficava 4, 5 meses na escolinha lá de Sete Lagoas treinando, voltava para o campo onde você iria trabalhar e ficava praticamente 2 anos sendo acompanhado, né, Emerson? E acompanhamento, Vera, eu me lembro, eu trabalhei diferente do Emerson, eu trabalhava na rua, nas redes normais aqui que a pessoa vê na rua. Às vezes eu subia no poste e você estava treinando ali praticamente com a rede ligada, e quem estava me supervisionando, que é o pessoal mais antigo, que a gente chamava de semigão, né, Emerson? Várias vezes falava, pode descer, desce, vamos conversar. Aí descia, orientava de novo, agora sobe de novo e faz lá do jeito que eu te expliquei. Entendi. Pra gente não ter um acidente. Então, assim, não tinha uma pressa de fazer o serviço. Enquanto a gente estava nesse processo de treinamento. Então, não tinha uma pressa, sabia do risco. O Emerson viveu a mesma coisa, né? Você pode relatar pra gente. Sim. Então, assim, eu tenho 35 anos de empresa, não tive um acidente. Entende, velho? Aí, quando veio a questão da terceirização, veio um processo de cobrança por produtividade. Então, é loucura você colocar produtividade como um ganho para o trabalhador no setor de alto risco. E a CEMIG entrou nesse processo também com o trabalhador próprio. Ela começou a cobrar metas, indicadores, né? Essa confusão toda, uma pressão muito grande do início da fala que nós fizemos, né? Do assédio moral coletivo que nós estamos vivendo dentro da empresa hoje, que esse conjunto de coisas, Vera, provoca um acidente. É o que o Emerson falou, nós estamos avisando. Isso é científico, que vai acontecer tantos incidentes, são acidentes pequenos, vão acontecer acidentes médios, que são aqueles que de proporção não tão grave, vai acontecer acidente grave, e se nada for feito, vai acontecer um acidente fatal. E o Sindieleto avisou a empresa disso. Vários profissionais, né, que nós conhecemos, que estão inclusive aposentados, avisaram disso, falou, vai acontecer um acidente fatal. Isso há 2 meses atrás. Se algo não for feito, vai acontecer. E algo ser feito, o que é? No governo Pimentel, nós vemos dentro da CEMIG, é parar a empresa. Você tem que parar. Você tem que parar. Para, gente, vamos conversar, porque o acidente, para concluir aqui, Vera, desse rapaz, Gabriel, que infelizmente faleceu, mas a equipe que estava com ele está toda destruída. Toda destruída. O trabalhador que trabalha aqui em BH está destruído, porque mesmo sendo um acidente em Uberaba, a gente faz a mesma coisa aqui. Então o ambiente da empresa hoje está caótico, tem que dar uma parada, porque está todo mundo tenso dentro da empresa, está todo mundo com medo. E quando você fala da parada, eu imagino que seja justamente para poder fazer essa leitura, né, enxergar possibilidades de melhorar isso aí, dialogar, né, com as pessoas, enfim, não é o parar simplesmente para vamos encerrar atividades aqui, vamos fazer uma greve, vamos suspender isso. Não é isso. É o parar para reavaliar mesmo. Reavaliar, é o que o Emerson colocou na fala dele. Ver o que está acontecendo de errado, né, Emerson? Ver quais procedimentos estão errados, qual tipo de política que a empresa está fazendo que não está funcionando. E é sobre isso que nós vamos falar. É isso, entendeu? O segundo tempo é sobre isso que nós vamos falar. O que não está funcionando? Porque você sabe, né? Como é que esse governo está tratando a CEMIG e, consequentemente, né, tanto vocês, trabalhadores, como a população, o consumidor. Nós vamos falar sobre isso no nosso segundo tempo
que está vindo aí. Estamos de volta no nosso segundo tempo. Gente, o programa Roda de Conversa, ele é feito pelo Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Nós temos sempre aqui o apoio da CUT Minas, do Brasil de Fato, a Rádio Web Brasil de Fato, e todas as terças-feiras você pode acompanhar na Rádio Web Brasil de Fato, às 7 da noite, esse programa na íntegra. No site do Sindiúti, sindutmg.org.br, você também encontra esse programa na íntegra. E agora nós estamos com o Radiocast também no YouTube, né, do Sindiúti. Outras palavras, você encontra esse nosso programa na íntegra. E ainda tem o Spotify, viu? Você pode acompanhar lá também este programa na íntegra. Pessoal, nós estamos recebendo o Jairo Nogueira, presidente da CUT Minas, sempre um parceiro nosso aqui, e o Emerson Andrada, que é o coordenador geral do Sindi Eletro, falando aqui sobre as condições de trabalho na CEMIG. Isso assim, logo, né, em cima de uma situação muito crítica, muito triste para todo mundo, que foi a morte de um jovem de apenas 26 anos, não tinha 27 completos, o Gabriel Luciano, lá em Uberaba, na subestação na Pai Joaquim, infelizmente morreu no ambiente de trabalho. Nós estamos conversando sobre isso. A gente lembra que tudo passa pela educação, né, gente? A educação, ela é a mãe de todas as situações, porque a gente acabou de falar aqui que o Gabriel estava, né, no exercício de uma atividade que normalmente na CEMIG ela começa a ser liberada para aquele profissional que tem ali já 2 anos, né, de probatório, fazendo aquele trabalho, executando com toda a perícia, com todo o cuidado. Ele estava há 10 meses nessa função. Então, vocês vejam só que está tendo uma situação lá que não está muito bacana, não. Emerson, eu queria que você contasse para a gente. A CEMIG tem mudado muito, né? O governo atual, como é que é a gestão dentro da CEMIG? Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Eu sei que vocês têm, assim, muita pressão, que tem uma questão aí que é da PLR, né? Que é a participação nos lucros da CEMIG. E a CEMIG está muito lucrativa, né? A CEMIG, nesse ano de 2022, teve um dos maiores lucros da história da CEMIG, cerca de 4,3 bilhões em lucratividade. E a gente percebe que isso não redunda nem em benefício para a população, poderia estar sendo utilizado, inclusive, para baixar essa alta lucratividade, inclusive para baixar as tarifas de energia elétrica, e também nem em condições de trabalho dentro da empresa. Vera, a situação para nós lá é tão grave. O que mudou a partir da presença do governador Romeu Zema na gestão do Estado de Minas Gerais e o seu representante, Ronaldo Passanezi, dentro da CEMIG, eu cito um exemplo no que diz respeito à segurança do trabalho. Hoje, o engenheiro que comanda o setor de segurança do trabalho dentro da CEMIG é um engenheiro que veio para cá a convite do Partido Novo e que não tem a experiência, a expertise de trabalhar dentro do setor elétrico, dentro da CEMIG. Tirou-se os profissionais, a CEMIG com um conjunto de profissionais extremamente experientes, extremamente capazes. A CEMIG troca esses profissionais por um profissional para gerenciar o setor de segurança do trabalho que sequer conhecia a CEMIG. Isso demonstra, e eu não estou nem criticando o profissional, não, que foi convidado para vir trabalhar, está fazendo o trabalho dele, mas demonstra a falta de compromisso e a falta de responsabilidade dessa gestão com a sua força de trabalho. E aí a gente tem dentro da CEMIG hoje um ambiente que é extremamente danoso, é extremamente adoecedor. A CEMIG hoje, ela tem o assédio moral aos seus trabalhadores e trabalhadoras como técnica de gestão. E aí eu aponto essa prática hoje dentro da CEMIG para o governo Zema, porque a gente sabe que isso que nós chamamos de assédio moral como prática de gestão, que diferencia do gerente que promove assédio moral porque ele é um gerente mal preparado e na tentativa de obter os resultados pratica assédio contra seus subordinados, do que quando isso é feito e que o mesmo gerente que está aqui na região metropolitana, repete os procedimentos do gerente que está no norte de Minas, que repete o procedimento do gerente que está no outro lugar do estado, que aponta que isso é uma técnica, não é o acaso do gerente mal formado. E a gente vê que acontece a mesma coisa na Copasa, a gente vê que acontece a mesma coisa na educação, a gente vê que acontece a mesma coisa na Polícia Civil, a polícia que normalmente os profissionais... Saúde, né? Na saúde. Me conta um negócio aqui, vocês dois, para o Jairo e você. A gente acompanha um governo atrás do outro. E aí,
O Zema, ele sempre arrotou muito bem de que o governo dele vai muito bem porque ele paga, por exemplo, os salários da educação em dia, tá? Mas ele não conta, por exemplo, que não paga o piso salarial, que foi um acordo que teve com a lei, né, 21.710. Ele não cumpre essa lei. E agora também, esse reajuste que foi para a Assembleia, que foi votado e que está para ele sancionar, que é de 12,84%, não chegam aos 14,95% que é de pagar o piso. Então, nós temos um governo que não paga piso para a educação e está na caixinha lá do governo o dinheiro do Fundeb. A deputada Beatriz Cerqueira, em todas as redes sociais dela, toda semana ela publica lá praticamente o que o governo tem de Fundeb. Gente, é muito zero depois do olho, tá? É muito zero, é questões de bilhões. Tá parado e ele não paga, tá? E ele tem dinheiro. Governos anteriores, a gente sabe que não tinham esses recursos. Primeiro que às vezes havia embate político, e aí o governo federal era de outro partido diferente do governo daqui, travava verba, o dinheiro não vinha, ficava ali aquele passivo só aumentando. Agora tem um governo que está aí a verba. Tudo liberado. Já foi conquistada a lei do Fundeb permanente. E mesmo assim ele não paga. Então, mas eu não queria fazer nenhum juízo de valor. Eu queria que vocês me contassem, e não precisa ir muito longe não, dos governos anteriores e deste agora. É muita diferença em termos de tratamento para vocês, trabalhadores, funcionalismo? Porque eu tô vendo uma situação muito, como é que eu vou falar? Muito perversa. Tem dinheiro, tem recurso, mas não paga. A diferença é brutal, Vera, é brutal. Chega a ser assustadora. No momento, a gente tenta convencer a empresa a pagar a participação nos lucros e resultados dos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, onde a CEMIG deu calote na participação nos lucros de aproximadamente 50% da categoria, simplesmente porque essa parcela da categoria não aceitou a metodologia de negociação que a empresa impôs, apontando uma data fim para poder aprovar a proposta, dizendo que se vocês não aprovarem até essa data, eu não aceito mais conversar com vocês. E mesmo a categoria tendo aprovado a proposta na íntegra, conforme o governo propôs, apenas fora da data que a empresa havia determinado, a empresa resolveu, a gestão Zema resolveu que não ia pagar e não pagou para metade da categoria. E nós temos uma situação hoje em que metade da categoria recebeu o seu abono de participação nos lucros e uma outra metade não recebeu. Isso influencia significativamente o clima dentro da empresa. Com certeza. Só para deixar claro que o Emerson pode esclarecer que foi fora do prazo que a empresa estipulou, mas dentro do prazo legal, né, Emerson? Sim. Da lei que ornamenta a questão das PLRs, né? Sim, PLR é a participação no lucro. Mas e aquele pessoal que está ali, como é que fala? Dos dividendos? Como é que eles são? Acionistas? Os acionistas. Como é que os está? acionistas vão bem, obrigado. Eles estão recebendo, talvez, as maiores parcelas de participação de distribuição de lucros e dividendos da história da CEMIG. E é interessante a gente ver também, Vera, a questão da remuneração da diretoria. Eu quero falar sobre isso também, mas só para pensar um seguinte... A CEMIG é de quem mesmo, gente? Ela deveria ser do povo mineiro, né? Mas patrimônio desse, né? Agora, com o governador Zema, ela é tratada como se fosse uma filial das lojas Zema, sei lá, uma extensão do mercado financeiro, porque a CEMIG hoje, ela não serve ao povo mineiro. Infelizmente, ela está lá para poder transferir lucratividade, transferir dinheiro do bolso da população mineira, transformar esse dinheiro em lucratividade e transferir para o mercado financeiro. O fornecimento de energia elétrica da CEMIG hoje, ele é apenas um detalhe. A CEMIG hoje, ela é uma empresa produtora de juros e dividendos para o mercado financeiro. E os gordos salários da direção? E a direção da CEMIG, que está fazendo, que está executando essa política, também está recebendo muito bem, obrigado. A gente descobriu aí na última semana, Vera, uns documentos internos da CEMIG que apontam para nós que o presidente da CEMIG recebe um salário mensal de R$98 mil. Praticamente R$100 mil para fazer essa tarefa aí de transferir dinheiro do bolso do cidadão mineiro, da cidadã mineira para o mercado financeiro. Mas mais do que isso, além do salário mensal,
100 mil reais vai dar aí perto de R$1.300.000 por ano, contando com o 13º, ele ainda recebeu no último ano de bonificação pelos bons serviços prestados, o equivalente a 10 vezes o salário dele. Que isso? Como bonificação. Isso é um escândalo. É isso mesmo, Vera. Coisa de próximo mesmo, de R$1 já? milhão, né? Próximo de R$1 milhão. Isso é só uma bonificação, gente. Só de que bonificação? recebeu. Exato. Fora o salário. E assim, e a luta de vocês pela participação nos lucros, o que eles dizem? Tem explicação para isso? A única coisa que eles dizem é que eles deram para nós um prazo para aceitar a proposta e nós não aceitamos a proposta dentro do prazo. Não tem impedimento legal, não tem problema de dinheiro, não tem nenhum problema dessa natureza. Enquanto isso, o profissional que trabalha, porque mexe, né, gente? Você tem um dinheiro para receber, você trabalha. Você vê aí, diretor recebendo, presidente recebendo quase R$100 mil por mês. A empresa privatizada, né? Cada vez mais um pedacinho dela tá indo embora, não é, Jairo? Vera, tem todo um processo também de revanchismo, sabe? Tem, né? Porque como nós somos funcionários concursados, eu, o Emerson e os 5.300 da empresa, né, Emerson? Nós somos funcionários da CEMIG e nós prestamos serviço para o Estado, não é para o governo. Uhum. Então, se houver alguma... porque o governo sai, né? Sim. E entra outro. E se tiver alguma irregularidade dentro da empresa, como nós sempre fizemos, a gente denuncia. Entendi. Então, fruto da CPI que aconteceu sobre a CEMIG foram denúncias que chegaram dos trabalhadores na Assembleia. Estava se vendo muita coisa errada dentro da empresa, coisas como o Emerson disse que a gente nunca tinha visto na história da empresa, nunca vimos isso. Já passamos aí por governadores que quase destruíram a empresa, como o Nilton Cardoso, como o Aécio Neves, quase acabaram com a nossa empresa, e nunca vimos isso. O nível de corrupção dentro da empresa, o nível de desmandos dentro da empresa, aquele contrato, né, Emerson, da IBM, de R$1 bilhão, coisa que nunca foi vista na nossa empresa, um escândalo. Nunca se viu tanto escândalo na CEMIG então, como assim, agora. A empresa ficou... O governo Zema tem muito esse perfil, né? Ele faz isso com a educação também, com a saúde, com a segurança. É o perfil de vingança, né? De ser vingativo, né, Emerson? Sim, como eles ficaram muito magoados com os trabalhadores terem feito a denúncia, e é nossa obrigação fazer, se a gente vê que alguma coisa está errada dentro da empresa pública, é nossa obrigação fazer isso. E deu o que deu na CPI, que a gente viu o tanto de coisa acontecendo naquela CPI. Então há também essa questão, né, de vir falar, agora eu vou me vingar de vocês. Né? Onde eu posso, eu vou me vingar. E aconteceu o que aconteceu da PLR, que é o calote que nós estamos tomando aí. Pois é, e agora? E as lutas? Como é que estão? Porque vai ter luta, né, gente? Diante de um quadro desse, a gente não pode deitar, dormir e acordar no dia seguinte sem pensar numa luta, né? Nós começamos na última quinta-feira, a partir daquela audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Na Comissão de Trabalho, Na Comissão de Trabalho, nós iniciamos o processo de luta para a renovação do nosso acordo coletivo de trabalho. E nós estamos iniciando esse processo de luta levando como mote para o processo de luta aquilo que é o lema do Sindialeto, o lema histórico do Sindialeto, que é a luta por vida, por dignidade e por trabalho. E nesse sentido, a gente está colocando a luta pela segurança no trabalho, porque a gente não adianta você lutar para que o trabalhador e a trabalhadora tenha uma condição de salário melhor, né, Jairo? Se o trabalhador sai de casa, Vera, e não tem certeza se volta vivo para dentro de casa. Sim. Então, nesse processo de luta que nós estamos iniciando agora, é claro que a gente quer melhorar a dignidade do trabalhador e da trabalhadora através do salário, através de um ambiente mais saudável dentro da empresa que não provoque o adoecimento de trabalhadores e trabalhadoras, mas nós precisamos também que a empresa se comprometa com um padrão de segurança no trabalho compatível com o alto grau de risco que cada eletricitário e cada eletricitária exerce. Sim. Então, a garantia de um ambiente mais saudável e mais seguro, que trabalhadores e trabalhadoras não vão ser exigidos até a última gota de sangue e de suor, que não vão ser colocados em risco desnecessariamente pela estrutura da empresa, que a gente não vai precisar, em nenhum momento, nós, os trabalhadores mais velhos, um dia uma outra vez, entregar para uma mãe o corpo do seu filho falecido em serviço da CEMIG, que a gente não vai precisar fazer isso nunca mais, porque para mim, eu tive conversando com a mãe do Gabriel na semana passada, e de fato é uma coisa muito angustiante. Eu fico imaginando o trabalhador da CEMIG que precisou dar a notícia para a mãe do Gabriel. Como é que ela chama? Dona Luciene.
Ô, dona Luciana, um abraço para você, do Sindiúti, de toda a categoria da educação. A gente sabe que não é fácil, né? Educar, formar um filho. Seu filho estava aí engenheiro, né? Sonhando com uma posição, um cargo melhor na CEMIG, e a gente sabe da sua dor. Imagina e nos solidarizamos. Que a nossa luta esse ano é para que nunca mais a gente tenha que entregar para uma família o corpo de um trabalhador morto no trabalho. Que seja para a mãe, que seja para a irmã, para o pai, para os filhos, para a esposa, que nunca mais a gente precise entregar para a família o corpo de um trabalhador morto a serviço da CEMIG. A nossa luta desse próximo período, ela tem isso como foco. E tem como foco, a partir disso, resgatar os valores da CEMIG que foram origem da fundação da CEMIG lá na época do governo de Juscelino Kubitschek, que era se tornar vetor de desenvolvimento para o estado de Minas Gerais. E não essa empresa que transfere dinheiro do bolso do cidadão para o mercado financeiro, passando pelo bolso dos Reinaldos Passaneses, dos acionistas e companhia limitada. Não foi para isso que a CEMIG foi fundada. Não foi. A CEMIG é desenvolvimento para o povo brasileiro, para o brasileiro e social, não é, Jairo? Sim, até a função social. Sim, social. E a questão da segurança, Vera, só para as pessoas nos entenderem, até 97, eu entrei na CEMIG em 88, o Emerson um pouco depois, né, Emerson? Sim. A gente não tinha notícia de acidente na empresa. Eu lembro disso. Então, assim, você tinha... Ó, você vê o tanto que evoluiu a tecnologia no setor elétrico. A gente tinha uma época que a tecnologia não era tão alta, né, Emerson? O risco nosso era muito maior, mas você tinha um ambiente dentro da empresa, Vera, acolhedor, de treinamento, que nós colocamos aqui, que te dava essa segurança de não ter acidente. E não era subnotificado, não. Nós éramos 20 mil trabalhadores, todos da empresa, e não tinha subnotificação. Os acidentes, quando aconteciam, a gente avaliava eles corretamente. Não era no sentido de punir ninguém, era de avaliar e achar os erros. Depois de 97, começou esse processo de tentativa de venda da empresa se tornar algo muito produtivo, essa cobrança de meta, essa loucura que teve de terceirização na empresa, a gente está convivendo com acidentes. Então, é possível zerar os acidentes na empresa. Com a tecnologia existente hoje, com os equipamentos de segurança, com os procedimentos e com o treinamento correto dos profissionais, né, Emerson? É possível o que o Emerson está colocando. A gente não ter mais que voltar aqui na rádio para falar de morte do trabalhador. Então é possível fazer isso. Por isso a nossa cobrança dessa parada agora, dessa conversa, desse diálogo. Aí não tem ideologia partidária, não tem ideologia de ser à esquerda ou ser à direita. O que está em jogo são as vidas das pessoas. Uhum. E para nós que estamos lá na área operacional, né, Emerson? Sim, na linha de frente. Para nós não tá bom, não. Eu imagino. E eu penso o seguinte, gente, o que me vem na cabeça aqui, olha, quando acontece uma morte brutal assim, poderia ter sido evitada, não precisaria de nada disso, se todo o cuidado estivesse sendo feito. Olha, não tem diploma que valide, isso é um zero. É um zero no diploma. É um zero nessa gestão governamental. É um zero nessa direção da CEMIG. É um zero bem grande. Não, você não precisa pedir desculpa, não. A sua avaliação é a mesma avaliação nossa. O Passanese foi convidado, Jair, foi convidado a receber o título de cidadão honorário de Belo Horizonte, agora no mês de maio, e existe um projeto, uma proposta de tornar o Passanese cidadão honorário de Minas Gerais na Assembleia Legislativa. É um escândalo um indivíduo que coloca, que faz o que está fazendo com a CEMIG, receber título de cidadão honorário de Belo Horizonte. É um tapa na cara dos trabalhadores, né? É um deboche. É um deboche com a população mineira, é um tapa na cara dos trabalhadores, você disse bem, Jairo, porque a nota dele como dirigente da CEMIG, como presidente da CEMIG, é sim, Vera, uma nota zero. Olha, então eu tô em cima da nota do cara. Olha, e eu vi que naquela atividade, audiência pública da Assembleia Legislativa, eu vi muita revolta por parte dos trabalhadores, das trabalhadoras que lá estavam, porque tudo isso que nós estamos falando aconteceu e poderia não ter acontecido. É esse o sentimento que fica. Então, mais uma vez, solidariedade a vocês pelo Sindiúti, agradecendo, Emerson, sua participação aqui conosco, tá? Obrigado, Vera. A sua também, Jairo. Obrigado, Vera. E, enfim, se vocês quiserem um minutinho para uma consideração final, podem ficar à vontade. Vera, Jairo, a equipe aqui, eu agradeço imensamente
o convite para a participação. Era importante que a gente trouxesse essa denúncia, que a sociedade mineira saiba o que está acontecendo. O Jairo falou aqui várias vezes a respeito da necessidade de parar os trabalhos dentro da CEMIG para pensar a segurança no trabalho dentro da CEMIG. E resgatando a metodologia que a gente tinha antigamente, de acontecer um acidente, as equipes envolvidas com aquele tipo de trabalho paravam, refletiam, analisavam o que tinha acontecido e só voltavam a realizar aquele tipo de serviço depois que a gente já tinha mitigado todos os problemas que poderiam colocar as pessoas em risco. No dia 4 de julho, um dia depois do acidente do Gabriel, a maior equipe de manutenção de subestações aqui de Minas Gerais, que é sediada aqui em Belo Horizonte, no anel rodoviário, parou para refletir a morte do Gabriel exatos 5 minutos. É revoltante a atenção que a empresa deu para um fato tão grave como esse que aconteceu. E é por isso que o Sindeletro decidiu colocar a luta pela saúde e segurança no trabalho como prioridade como foco para o próximo período. E a gente sabe que a gente conta aí sempre com a parceria do Sindiúti, a gente conta sempre com a parceria da CUT, porque a luta de uma categoria é a luta de toda a classe trabalhadora e é nisso que a gente acredita. Nós recebemos aqui também um abraço da Denise Romano, coordenadora-geral do Sindiúti, da Marcela Amador, que é a nossa coordenadora do Departamento de Comunicação, que nos pautou, ajudou a produzir essa pauta. Queremos agradecer aqui o Ronan, o Cadu, toda a equipe que está nos ajudando, nos apoiando nesse programa. Você, Jairo, mais uma vez pela sua presença, tá? Obrigado, viu, Vera? Só queria deixar um exemplo para quem está nos ouvindo, a galera está nos ouvindo, que o Emerson colocou de ter uma pessoa que não é especializada na área de segurança dentro da CEMIG, coordenando a área de segurança, foi a mesma coisa você ter um Pazuello no Ministério da Saúde coordenando o Brasil durante a pandemia. Então é isso que nós estamos vivendo dentro da CEMIG, sabe? Infelizmente é uma situação que precisa ser revista, né? E a gente vai chegando no nosso finalzinho do nosso programa. Um abraço, gente.